Efésios 6, de 13 a 20. Conhecendo e usando a armadura de Deus. Então vamos lá para o texto. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Amém. Que Deus nos abençoe. Pai bendito, nós oramos mais uma vez, por este momento agora em que lida a Tua palavra, nós meditaremos nela, refletiremos naquilo que foi lido e que vai ser explanado agora. Abençoe a cada um de nós que está aqui na igreja, no santuário, aqueles que acompanham, aqueles que ouvirão depois esta palavra, que sejamos edificados e abençoados pelo Senhor nesta hora. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o tema aí, nós precisamos conhecer e usar a armadura de Deus, conhecendo e usando a armadura de Deus. Se você está com a sua Bíblia aí, olhando para o verso 12, Paulo vai mostrar a natureza. Ele diz que a nossa luta, nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo mau. E aí no verso 13, por isso eu coloquei o verso 13 aí, depois dele dizer a natureza da nossa luta, ele diz, portanto. Então, se é assim, tomai toda a armadura de Deus. Faça uso da armadura de Deus, ele vai dizer, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, cingidos os vossos lombos. Aí agora ele passa a falar desta arma, ou desta armadura que é colocada à nossa disposição. É comum a gente ouvir que Paulo, ao escrever essa carta, ele tinha diante de si, ou tinha em mente um soldado romano inteiramente armado. Mas quando ele usa as metáforas, como a gente vê aí, com certeza ele deve ter recebido alguma influência disso daí, mas também de passagem do Antigo Testamento, como Isaías 11:15, Isaías 49:2, Isaías 59:17, que, embora ele não copie ao pé da letra, mas ele adapta esse texto aí, ou esses textos, ao propósito dele. Então nós devemos ter em mente também que muito tempo atrás, ou seja, antes de Paulo escrever, ele fez uso também de linguagem semelhante. Por exemplo, eu cito aqui, mas visto que nós pertencemos ao dia, ele diz, sejamos sóbrios, vestindo-nos com uma couraça de fé e de amor, e por elmo a esperança de salvação. Em 1 Tessalonicenses, ele usa isso daí. Então, mais tarde, ele escreve 2 Timóteo 2, 3 e 4, mostrando também, falando dessas armas, dessas armaduras. Então, quando nós olhamos aí para esse texto de Efésios, e podemos retroceder um pouco, indo lá para o verso 4 e vindo até o verso 17, Paulo poderia ter, sugerir aí, ele como um veterano de guerra, as armas que ele bem conhecia, mas é provável que não houvesse necessidade
de ter um soldado romano ali diante de Paulo com toda aquela indumentária, porque era uma prisão domiciliar. Paulo estava ali na casa, então não haveria necessidade dele estar com todas essas armas aí diante dele, ou um soldado romano fazendo uso de tudo, isso daí, de toda essa armadura. Mas o certo é que Paulo, ele vai mostrar que nós devemos usar essa armadura. Ele vai colocar em primeiro lugar o cinturão aí, depois fala de couraça, depois ele fala de sandálias, tomando sobretudo, diz ele, o escudo. Então ele descreve realmente toda aquela indumentária que um soldado realmente usava para o combate. E nós vamos ver aqui, conforme Paulo vai colocando aí, essas peças da indumentária, de que maneira nós podemos utilizar. Ele diz, portanto, no verso 13, estai firmes, tendo o cinturão, ou seja, a armadura de Deus. Ele passa a elencar aí alguns elementos espirituais que são fundamentais para a nossa caminhada cristã, ou seja, para a nossa vida cristã, para uma vida saudável, frutífera. E não é à toa que Paulo recomendou à igreja de Éfeso aqui, que em meio às lutas, às dores que eles passavam, eles deveriam estar preparados. E assim como eles, nós também precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus e de todo o conselho de Deus, porque, como diz Paulo, os dias são maus e nós devemos estar preparados. Então eu quero, com os irmãos aí, fazer esses destaques dessas armas, ou dessa armadura que Paulo coloca. Então, com a sua Bíblia aberta aí, vamos dar uma olhada aí em alguns versículos, destacando esses versos. Paulo diz que o objetivo da gente utilizar é para que nós possamos resistir o dia mau, o dia da investida que o diabo lança contra nossas vidas. E eu então destaco aí essa armadura, como eu disse, conhecendo a armadura e usando a armadura de Deus. Então a primeira parte da armadura que Paulo coloca aí no verso 14, se você olhar, ele fala do cinto da verdade. Nos cingir aí com esse cinto da verdade. Isso porque a verdade, ela é um aspecto fundamental do nosso caráter, daquilo que Deus forma em nós, do caráter de Deus em nós. Em João 8,32 e João também 17,17, conhecereis a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ontem à noite, alguns alunos perguntaram sobre heresia ali na faculdade. Esse determinado escritor, teólogo, vamos dizer, era herege. Eu disse, é muito difícil a gente taxar, dizer quem é herege. Mas eu disse, a heresia, ela é como um mau hálito, é o mau hálito espiritual, que quem tem não sente, mas quem conhece a verdade ou está próximo vai perceber. Mas entra com coisinhas, às vezes nós vamos nos distanciando da simplicidade de Cristo, da palavra de Deus, e há métodos que já parte do pressuposto de que a Bíblia não é a verdade. O método histórico crítico, ele parte desse pressuposto aí, de que a Bíblia pode não ser a verdade. Então é um método falível, errado. Mas nós estamos colocando aqui a Bíblia como sendo a verdade, a palavra de Deus, a verdade que liberta, a verdade que santifica, a verdade que não pode ser resistida, a verdade que é revelada na palavra de Deus, que representa o próprio Deus. A mentira não é fruto da verdade, mas do diabo. A Bíblia diz que ele é mentiroso e é pai da mentira. E 1 João 2, 21 também fala disso. Então o texto aí está dizendo que nós devemos primeiramente nos cingir com a verdade integral, não meia verdade, mas toda a verdade,
Então, meia-verdade não adiantaria aqui. Não só verdade sobre os outros, mas também a verdade sobre o próprio Deus. Verdade que nos leva a confessar a nossa culpa, a admitir a nossa fraqueza, a admitir realmente o erro. Então, quando ele fala de cinto da verdade, é o cinturão que ele coloca aí. É a peça desta armadura de Deus que vai ser bem ajustada ao corpo para dar sustentação e para dar firmeza. Ou seja, isso para as demais peças que o soldado usava. Serve também para pendurar a espada junto ao corpo, ou seja, no cinturão. Para o cristão, ou seja, para nós, a verdade é a palavra de Deus. E ela é o nosso alicerce, é o fundamento de sustentação. Os ensinamentos da palavra de Deus nos mantêm firmes diante de batalhas espirituais. O cinto também representa uma figura interessante, né? Ele vai ser preso na nossa cintura, dando a volta ali ao corpo, e significa que nós devemos prender a verdade à nossa volta, em todas as direções, ou em todas as direções. Vestir o cinturão da verdade, como ele coloca aí, ou cinto, é agir, é viver segundo as orientações da palavra de Deus, o que é possível mediante a leitura, mediante a meditação constante da palavra de Deus. Na cruz, Jesus se entrega ao Deus da verdade. A igreja está fundamentada nesta verdade, nesta coluna e baluarte. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Por isso, nós devemos nos cingir com o cinto da verdade. O termo que Paulo coloca aqui, que ele utiliza para a verdade, aletheia, significa verdade em qualquer assunto ou consideração, que é verdade em coisas relativas a Deus e aos deveres do ser humano, verdade moral, verdade religiosa, verdade tal como ensinada na religião cristã a respeito de Deus, dos propósitos, dos decretos de Deus, ou seja, a Bíblia é a verdade. Em outras palavras, a verdade deve estar presente em nossa fé, em nossa vida, palavras, atitudes, né, diante de Deus. O nosso proceder, ele deve inspirar na verdade, na palavra de Deus. Ele diz, no dia mau, para que a gente não caia na tentação do engano ou da mentira. Nós devemos viver a verdade e falar a verdade. Uma segunda peça dessa armadura aí que ele coloca é a couraça da justiça. Além do cinto ou do cinturão da verdade, a couraça da justiça é a peça da armadura que protege o peitoral e as costas, desde o pescoço até o final das costelas, em Efésios 6,14. É uma peça, uma parte importantíssima aí da armadura de Deus, visto que um ataque aí nessa parte do corpo tem muita chance de ser letal, e por isso então, essa couraça da justiça. A couraça da justiça e a couraça aí na armadura, como Paulo coloca, ela traz proteção para o peito, para as costas e para o ventre. A justiça então envolve o cristão. O cristão, ele vive dentro da justiça. Ele não usa a justiça como máscara, de maneira nenhuma. Ele não se serve dela para despistar. Ele foi justificado em Cristo, ou seja, na pessoa de Cristo Jesus, pelo aquele que era justo, aquele que é nossa justiça. Então, desta maneira, nós poderemos viver dentro desta couraça da justiça, sem nos machucar e sem machucar a consciência também. Viver em Cristo devemos viver, pois Ele é a nossa justiça. Então a couraça aí é usada sobre o tronco para proteger os órgãos vitais ali dos golpes do oponente.
em uma batalha, golpes nessa região aí seriam mortais. E aí nós precisamos. O maligno, ele nos ataca constantemente, com mentiras, com acusações, com lembranças de pecado. 1 João 1, de 8 a 9, diz que se nós afirmamos que não temos pecado, nós nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas depois diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o diabo, ele quer que nós acreditemos que estamos condenados, ou seja, tentando corromper a nossa comunhão com Deus. A nossa salvação, ela não vem por meio das nossas obras. A justificação é um ato forense da parte de Deus. Quando nós nos arrependemos, quando cremos em Cristo Jesus, Ele nos declara justo. Então, nossa salvação não vem por meio das nossas obras. Nós fomos justificados por meio de Cristo. O preço já foi pago com o sacrifício do Cordeiro de Deus, aquele que morreu para nós. Então, a couraça da justiça, ela vai guardar a nossa vida, guardar o nosso coração, blindando aí contra as acusações do inimigo. O termo que Paulo coloca aqui para a justiça é dikaiosune, ou dikaiosune, que significa o estado daquele que é como deve ser, ou seja, justo, essa condição aceitável diante de Deus, a integridade, a virtude, a pureza, as ações, os pensamentos. Então, de acordo com a revelação da palavra de Deus, ela mostra que nós somos justificados. Paulo, lá em Romanos 5:1, ele diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, o cristão sincero, ele não pratica a corrupção, ele é sincero em todo o seu proceder e ele é justo também em todo o seu viver. Um bom exemplo disso era Jó. A Bíblia começa a descrição ali de Jó, o capítulo 1 e o verso 1, dizendo que Jó era um homem reto e justo diante de Deus. Mesmo diante das mais severas adversidades do dia mau, Jó defendeu a sua integridade. Ele tinha convicção de que vivia na presença de Deus de maneira obediente. Então, a injustiça não fazia parte da vida de Jó. Vamos mais avante aí, no verso 15 de Efésios 6. Então, no dia mau, o cristão também deve ser guiado segundo as preciosas instruções do Evangelho da Paz. O texto vai dizer aí, calçados os pés, né, com o Evangelho da Paz. Ter os pés calçados aí com a pregação do Evangelho da Paz, é o que Paulo diz, os pés calçados. O cristão, ele não precisa temer o inimigo, aquilo que ele descreve no versículo 12, aí do texto. Não precisa ficar com medo do inimigo, ele pode pisar firme no Evangelho. Ele está preparado para ser testemunha de Deus. A sua mensagem é o Evangelho, e o texto diz o Evangelho da paz. Calçados os pés, né? Ou seja, prontidão aí com o Evangelho da paz. Os calçados de uma armadura, ou da armadura de Deus, tem a função aí para nós de dar firmeza ao caminhar. Esses calçados eram utilizados também para atacar com chutes o inimigo ali durante a batalha. O conhecimento do Evangelho nos proporciona essa estabilidade espiritual para andar firme e para resistir ali na vida no dia mau. Ou seja, propagar a palavra de Deus àqueles que não conhecem e se firmar nesta palavra. Paz aqui, como Paulo coloca de acordo com Strong, é eirene.
que significa a ausência da devastação, da destruição da guerra, paz entre os indivíduos, como ele vai colocar. Mesmo no dia mau, o cristão sincero, ele não perde a sua paz interior. Ele tem a paz, pois ela é fruto do relacionamento com Deus, que foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Cristo, ele ministrou paz em meio à tribulação para os seus discípulos, João 20, 19. O apóstolo Paulo, ele orou pelos Tessalonicenses com o objetivo de que o Senhor lhes desse paz em todo o tempo. E nós também podemos orar e pedir a Deus a sua paz. Nós servimos ao Deus da paz, ou seja, Ele é a nossa paz. Quando nós somos conduzidos por sua palavra, guiados por ela, nós temos paz, mesmo em meio ao caos. Aquele cântico tão antigo: esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, não olho circunstâncias, não, mas olho o seu amor. O texto ainda fala do escudo da fé. O estabelecimento de uma boa defesa é uma das bases aí da batalha, como o texto vai colocar aí. O escudo ao qual o apóstolo se refere aqui era o escudo romano, ou seja, ele era grande, era um escudo quadrado, ele cobria praticamente todo o corpo do soldado, dificultando ainda mais a vida do adversário. Então, o escudo da fé, que Paulo está colocando aqui, era uma arma de defesa, em que o soldado ali tinha essa arma de defesa. Era feito esse escudo de metal leve ou de couro reforçado, e servia para parar as flechas e as lanças atiradas pelo inimigo. Então, Paulo vai colocar esse escudo que ele chama escudo da fé. Fé e confiança em Deus. Firmeza no Senhor. Esta confiança, ela se interpõe entre nós e as armas abrasadas e envenenadas que o maligno vai jogar ou vai lançar contra nós. Então vai extinguir o fogo, vai desfazer o efeito do veneno. Quem crê, sabe no que crê, e em quem crê, sabe que a fé, ela vem de Deus. Deus derramou a medida da fé no nosso coração, e ela serve como o escudo. Então, quando o dardo, a flecha do inimigo ela vier voando na nossa direção, nós temos a proteção. Então, o escudo que ele coloca aqui da fé era utilizado como arma de defesa para proteger contra os golpes mortais do inimigo. Mas o escudo também serve para que os guerreiros avancem contra o inimigo sem serem feridos, ou seja, eles vão ter a proteção. O escudo da fé protege dessas setas inflamadas do maligno. Paulo vai dizer em Tiago 4,7: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo é sagaz, astuto, ele usa muitas artimanhas para nos atacar. Além do pecado, ele usa também a mentira. Ele foi um homicida desde o princípio, diz a Bíblia, e nele não há verdade. Então, dentre as muitas mentiras do maligno, ele vai tentar fazer-nos acreditar que nós não somos justificados, que nós estamos ainda em pecado. Mas a Bíblia vai mostrar que não é assim. Cristo já nos justificou. Então, o próprio Cristo, ele levou em seu corpo os nossos pecados ali no madeiro do Calvário. 1 Pedro 2, 24. O diabo sabe que ele já foi derrotado, mas mesmo assim, ele tenta nos envolver em suas mentiras, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. A fé, portanto, a qual Paulo se refere aqui, não é a fé humana, não é o pensamento positivo
ou a sugestão positiva. A fé que ele se refere aqui é a fé salvífica, é a fé salvadora, que nós depositamos na pessoa de Cristo Jesus, aonde a soberania de Deus jamais será perturbada em nossas vidas. Então, outra arma. Vamos prosseguir mais um pouco. Ele fala agora do capacete da salvação. Uma das partes mais vulneráveis do soldado era e é a cabeça. Então, esse capacete aí vai proteger realmente o soldado, o guerreiro, diante ou durante a batalha. Então, capacete da salvação, usado para proteger a cabeça do guerreiro contra golpes mortais. Nós possuímos a promessa de salvação por meio de Cristo Jesus. E o capacete da salvação protege a nossa mente das mentiras do diabo em relação à nossa salvação. Quando perguntaram ali a Paulo, o que devo fazer para ser salvo? A Paulo e Silas, ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então o diabo ele age de maneira diferente, lançando dúvidas, lançando mentira, mas Paulo vai dizer que nós precisamos crer. Depois que Paulo descreve aí, se você olhar para o verso 17, Paulo vai nos aconselhar a usar o capacete da salvação, e a palavra que ele utiliza aqui é soterion, que significa aquele que salva, aquele que traz salvação, ou seja, aquele que traz esperança, e tem um sentido escatológico também. O capacete da salvação serve para proteger a vida do guerreiro. Então, um tiro na cabeça mata. Portanto, o capacete é a arma de salvação. E o cristão, ele poderá lutar com certeza de que ele é salvo. Ele sabe que Cristo já o salvou. Ele sabe que o resultado da sua luta não é uma coisa incerta, não é uma coisa dúbia, é algo certo. Cristo é a razão da nossa fé, né? Mas nós sabemos que há muitos lutadores hoje que não estão utilizando o capacete da salvação. E sem o capacete da salvação, sem o que Cristo fez por nós, a nossa cabeça está exposta, ou seja, vulnerável. O pensamento que deve orquestrar a nossa mente é o da salvação em Cristo Jesus. É a certeza de que nós somos salvos por Ele. E ainda uma outra arma que Paulo fala é da espada do Espírito. Está no verso 17. É outro elemento desta armadura. A espada do Espírito aí, que ele vai dizer que é a palavra de Deus. E que devemos fazer uso dessa espada. Ou seja, a própria palavra do Senhor. A espada aqui era a principal arma de ataque do soldado, do guerreiro. Então a nossa principal arma também é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a verdade que nós vamos utilizar. Agora Paulo coloca, se você olhar aí no verso 18, depois dele alistar, os irmãos perceberam, se tiver com a Bíblia aberta aí, dê uma olhada, no verso 12, Efésios 6:12, Paulo vai dizer que a nossa luta é contra principados, potestades. Aí no verso 13, no início, ele diz, portanto, nós devemos usar toda a armadura de Deus. Ou seja, é uma proteção para os nossos pés, para a nossa vida. E agora Paulo vai mostrar que nós devemos fazer isso com toda a oração. Nós temos que orar ao Senhor. Nós devemos manter o nosso espírito sempre em oração, em concordância com o Espírito de Deus. Ou seja, temos que orar e vigiar para não cair em tentação. O espírito está pronto, diz a palavra de Deus, mas a carne, ela é fraca. Marcos 14:38. Para que estejamos vestidos
com a armadura espiritual de Deus, nós devemos crer e ter obediência à palavra de Deus, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer as verdades bíblicas, ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, através da oração, através da consagração, através do jejum, crer na salvação através de Cristo Jesus. É nesse sentido que o apóstolo Paulo vai falar, aí no final, fazei tudo isto, ou seja, usai toda esta armadura e fazei tudo isso, diz ele, orando em todo o tempo no Espírito. Então Paulo pede aos seus destinatários, aos seus ouvintes, que orem, que vigiem, e orem, como diz ele aí, com toda a perseverança, não desistindo, sendo firmes realmente, e orando ao Senhor nosso Deus. E aqui eu coloco a nossa conclusão aí dessa armadura de Deus que Paulo vai nos apontar. Então ele coloca como importante, ele vai concluindo no verso 13, portanto, e aí ele descreve toda a armadura do Senhor que nós devemos utilizar. Então, meus irmãos, revestidos da armadura de Deus e mantendo uma vida de oração constante e sincera, Paulo vai dizer que nós podemos, que nós conseguiremos permanecer firmes no dia mau. O dia mau aqui é o dia da investida que o diabo faz contra as nossas vidas. Então é possível perceber aqui nas palavras de Paulo que para revestir-se dessa armadura, nós precisamos estar em oração. Mas precisamos também decidir, querer e nos esforçar para que na hora da batalha nós estejamos revestidos realmente da palavra de Deus. Ou seja, toda a nossa vida, revestindo da armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Mas se os irmãos olharem aí no finalzinho, e aqui eu encerro, olha aí nos versículos 18 até o 20, como Paulo vai pedir oração também por ele, e aqui a gente encerra. Deixa eu ler. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E Paulo, mesmo sendo apóstolo, ele diz, e por mim, orando por todos os santos, suplicando e por mim também. É a intercessão. Nós podemos, meus irmãos, interceder, orar uns pelos outros e interceder também. Paulo pediu oração. E o pedido dele aí no verso 19, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório, diz ele, o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como convém falar, conhecendo e usando a armadura de Deus, através da oração, como diz Paulo aí no verso 18, para que a gente possa resistir no dia mau. No dia que o diabo às vezes tira para investir contra nós, contra a nossa família, contra a igreja do Senhor, nós temos que resistir na oração. Tendo a proteção total, como Paulo coloca, para os pés, para a cintura, para o peitoral aí, para a cabeça, e ter a arma de ataque, que era a espada do Espírito, a palavra de Deus. E no final, Paulo diz, para que me seja dada, para que eu possa falar livremente. Ele quer anunciar essa palavra da verdade. Que Deus nos abençoe. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Nós